escritor Sidney Rocha teve seu livro O Destino das Metáforas como o melhor livro lançado em Pernambuco no ano passado. Com 46 anos e 5 livros publicados, Sidney Rocha é cearense de nascimento que bebeu da água de Pernambuco logo cedo. Eu vou conversar um pouco com Sidney Rocha e o escritor Fernando Farias. Inicialmente eu gostaria de saber como é para você ser um contista e trabalhar com a ficção hoje em Pernambuco. Olha, muito embora as pessoas associem sempre a literatura em Pernambuco à poesia, eu acho que há uma tendência a caracterizar Pernambuco, o Recife, a poesia, talvez por conta do João Cabral, talvez por conta do Manuel Bandeira, sendo esses dois exemplos, pelo menos para mim, suficientes para que se caracterizem o Pernambuco e Recife como uma terra de poetas. Recife tem excelentes contistas e tradições. Basta pegar, por exemplo, o mais recente trabalho do Abdias Moura, que a gente vê quantos romancistas, quantos cronistas, ou seja, quantos ficcionistas Pernambuco e a região já deu, né? Então, não é bem uma característica de Pernambuco, ou da geografia em Pernambuco, ter contistas ou poetas, mas ser contista ou ser ficcionista em Pernambuco hoje encarar algumas dificuldades na própria literatura contemporânea em relação ao conto, ou seja, como o mercado encara e como o mercado recebe o conto e o contista. Os contistas, eles aqui em Pernambuco, apesar de ter uma grande quantidade, eles não têm o mesmo destaque também dos poetas, porque também ele não faz um trabalho de divulgação, de subir aos palcos, né, de estar mais na mídia, como os poetas fazem, que tem seus recitais e tal. É difícil um recital de contos. É difícil ler um conto de 5, 6 páginas. Talvez não seja isso também que leva o contista a recuar um pouquinho? Eu acho que há uma outra característica além desta. O contista, por excelência, o ficcionista, digamos assim, tem um trabalho muito mais solitário, ou seja, os poetas de ágora, os poetas de palco, os poetas populares, há uma certa tradição nesses saraus, recitais, etc, e também a poesia que se faz hoje em dia, uma espécie de poesia piada ou anedótica, etc, dá mais visibilidade, claro, à manifestação artística do poeta de palco. Mas eu acho que, inclusive, é necessário que o ficcionista trabalhe menos a divulgação e trabalhe mais a sua literatura em si, que não está bem ao feitio do escritor divulgar tão freneticamente a sua obra. E o que a gente vê é um certo frenesi, tanto na poesia quanto nas outras áreas da literatura, de divulgar ad nauseam um trabalho. Eu prefiro algo mais tranquilo e mais solitário. Acho que o trabalho do contista não é divulgar a sua obra, mas escrever a sua literatura. Você não vê, por exemplo, um contista subindo ao palco. Me permita, a primeira parte é essa e a segunda. Tem textos, a maioria dos ficcionistas, como você, por exemplo, escreve para ser lido e não para um texto para ser falado. Como na poesia tem, a poesia para ser falada. João Cabral de Melo Neto faz isso. Então, o que acontece, por exemplo, para citar o exemplo de Marcelino Freire, que já escreve com uma oralidade, já escreve para ser escutado. Sim. Então, isso não é o que diferencia também? Talvez, mas, por exemplo, citando o exemplo do Marcelino, que é meu amigo, a oralidade não está presente somente nessa caricatura do conto como extensão da linguagem. Você pega, por exemplo, um trabalho mais recente do Wilson Freire, por exemplo, que há ali a oralidade e até mesmo a musicalidade no trabalho do romance do Wilson Freire, que caracteriza essa música falada, que é a linguagem que nós conhecemos mais do homem popular. Por exemplo, o trabalho de Raimundo Carrero, e encontramos ali aquela musicalidade que vem também da oralidade, ou seja, da narrativa popular. Nós temos um trabalho, por exemplo, do Ronaldo Corrêa de Brito, e encontramos ali também a mesma oralidade do homem sertanejo, que é essa música particular que os narradores têm que ter. Ou seja, o apelo que o narrador tem que dar ao seu trabalho em relação à questão de popularizar mais, digamos assim, de alcançar mais um público ou formar mais um leitor, não tem especialmente a ver com
o sotaque e com a força disso na oralidade, mas muito mais com a sua forma de narrar. A poesia, por exemplo, de Miró da Muribeca, por exemplo, não deixa de ser uma narrativa, não deixa de ser uma crônica popular, né? Não é verdade? Então, esses apelos, na verdade, são muito claros, mas nem sempre o apelo por si vale a pena. Por exemplo, o Miró, só citando outra vez Miró, tem uma poesia de palco muito boa, mas muito provavelmente os textos dele escritos não funcionam tão bem quanto se nós ouvíssemos Miró da Muribeca falar e dizer a sua poesia. Então, categorias diferentes, quase nunca tão comparáveis. Escutar um Ronaldo Corrêa de Brito, não do teatro, mas do texto, do livro, do romancista, é cansativo. Talvez ele não escreva, o texto dele é para ser lido e não para ser falado em público. Claro. Como eu disse, há uma diferença de natureza aí do texto, da tessitura em si. As narrativas, você pega, por exemplo, as grandes narrativas universais, elas têm naturalmente essa preocupação em cativar, prender, espantar o seu público. Mas nós estamos falando de um público ledor, né? Você pega, por exemplo, as grandes narrativas de John Conrad, por exemplo, e até mesmo de outras, digamos assim, narrativas de marinheiro, e você vê ali como a intenção é toda de um ritmo narrativo para aprender uma conversa. Ora, no caso de Conrad, especialmente, é uma conversa num convés, né? Então, são tessituras diferentes, tessituras. O Ronaldo lendo, por exemplo, eu acho agradável. O Gilberto Noll, uma das experiências mais estranhas que eu tive nos últimos 10 anos de leitura de texto foi com Gilberto Noll. A forma como o Gilberto lê é absolutamente cansativa, mas não tem nada mais prazerosa do que ouvi-lo ler o seu texto. Eu mesmo tenho feito pelo Brasil várias leituras no meu novo romance. Então, tenho várias capitais do país, ler o romance Jerônimo, ler em voz alta para um público de estudantes de letras, de professores universitários, de acadêmicos, mas também do povo, da população em geral, e leio o meu texto, porque eu acredito que o meu texto tenha essa conversinha assim, essa musicalidade, essa oralidade, porque eu sou filho natural das comunidades narrativas do Ceará. Então, essas histórias de Trancoso, que nós contávamos geralmente no interior, a meio disto, elas fazem parte também um pouco da construção do meu texto. Então, é essa coisa, assim, não há uma consanguinidade entre a narrativa da literatura e a própria narrativa oral, né? Ou seja, falar em uma literatura oral, para mim, é um absurdo. Isso para mim não existe. Literatura oral é uma falácia. Literatura e oralidade é outra coisa, que é a oralidade. Apesar que uma surgiu primeiro e depois a outra acompanhou, né? Mas literatura oral eu acho que é um conceito que os acadêmicos podem lidar melhor do que eu, mas eu não consigo compreender isso. Mas não dá para ler Guimarães. Eu não gosto de ler Guimarães Rosas. E gosto de ouvir Guimarães Rosas. Em relação a Guimarães Rosas, é muito mais estranho ainda, porque a literatura do Rosas, ela é uma literatura de estranhamento, né? E não é de fato uma aventura linguística, é um estranhamento que a própria língua em si carrega. Então, o conhecimento de Rosas em relação à língua faz com que esse estranhamento nos pareça até musical, mas uma música estranha, talvez uma música mais modal, digamos assim, né? Não essa música tão anunciada. Então, o texto de Rosas tem essa musicalidade, mas é a musicalidade do estranhamento, não dos compassos que a gente costuma ouvir geralmente naquelas pessoas que também, naqueles escritores que também dizem que sua literatura é uma literatura oral, digamos assim. Ao mesmo tempo, João Cabral de Melo Neto, que escreveu Morte e Vida, Severina, O Cão Sem Plumas, são textos que são para interpretar, para ser falado, e quando ele lia, era uma desgraça. Você pega, por exemplo, João Cabral lendo, você pede para trocar o disco. O Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, é terrível, né? Era terrível. Eu tenho umas gravações, tá? Você pega Manuel de Barros, que é um excelente poeta, lendo, é muito ruim também. Ou seja, não é especialmente, o poeta não tem que ser especialmente o melhor divulgador de sua obra. Você pega, por exemplo, nos anos 80, a obra de Manuel Bandeira, lida e cantada por Olivia Haim, por exemplo, um show excelente, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma mariposa, diriam os argentinos, né? É uma seara bem diferente. Nem toda poesia, de fato, tem que ser poesia falada, né? Bom, os concretos já disseram isso, né? Aí vem uma pergunta tão simples que eu nunca abordei nesse programa, talvez porque ser tão lugar comum, eu nunca toquei nesse assunto. Música é poesia.
ou não é? O texto de uma música tipo Chico Buarque, um Caetano, um Gil, ela pode ser considerada uma poesia ou não pode ser considerada um poema, digamos, não ser considerada um poema porque é cantado. Como é que você vê essa coisa que ainda ninguém consegue chegar a uma conclusão? Você vai chamar os comerciais antes ou depois dessa pergunta? Lógico que a pergunta é um lugar comum, mas não é um lugar comum, tão comum assim. Porque não fosse isso, os acadêmicos não estariam discutindo esse assunto até agora. Poesia é música. Poesia é a coisa mais aproximada à música que nós conhecemos. É assim desde o princípio, né? Mas nem toda música é especialmente poesia, no sentido laico da palavra, no sentido mais prosaico da palavra, não do poesis, do fazer, não estou falando disso, eu estou falando ao final de um produto que se estabelece ali na unidade do poema e que aquilo nem sempre é música. Os mais críticos ou os mais puristas diriam que por essa razão, ou seja, por conseguinte, aquilo também não é poesia, aquilo que não está associado à música. Mas hoje, em um mundo tão absolutamente aberto, onde a comunicação e onde a arte é tão confundida com a técnica muitas vezes, filha que é da técnica, a arte, nós encontramos hoje excelentes letras de música que são excelentes poemas também. Poemas hoje que são feitos por um cara chamado Zé Cabaleiro, eu acredito que ali tenha uma construção poética muitíssimo diferente e bastante elevada, se nós encararmos inclusive a própria poesia brasileira atual. Nós pegamos, por exemplo, só para citar um trabalho que me impressionou muito, do Zé Cabaleiro, obra literária, por isso prosaica, em prosa da Hilda Hist, por exemplo, dos cantos a Dioniso, que são excelentes. É um fazer poético, se a palavra fazer poético já não for uma redundância. Então, essas coisas hoje estão muito próximas. O problema é que há muita subliteratura e muita subarte e muita submúsica. E essas coisas niveladas por baixo, ou sequer pela média, tendem a se confundir. Mas quem sabe o que é música não confunde o que é música, quem sabe o que é poesia não confunde o que é poesia, e quem sabe o que é arte também dificilmente confunde o que é arte. Lógico que não é um conhecimento para, como eu diria, para a elite. Lógico que o poema de Patativa do Assaré a mim me soa como arte, tanto quanto me soa os poemas épicos, os poemas gregos, se é que nós temos hoje alguma compreensão correta do que seja a poesia grega. Mas todas essas coisas têm uma força vital, profunda, intrínseca ao objeto poema, ao objeto música, ao objeto prosa, que a gente reconhece ali uma questão estética. Agora, é fato que para a construção estética é necessário conhecimento, é necessário um pouco de trabalho, de estudo. E isso é que diferencia, às vezes, o lugar comum do que é sublime. Cantor como Fagner pegou Cecília Meirelles, pegou Patativa, pegou Cordel e botou na música e ficou perfeito. Ficou muito boa. Ficaram muito boas as adaptações do Vaca Estrela, Boi Fubá, nos anos 80, do Patativa. Muito embora o próprio Patativa não gostasse do resultado, inclusive financeiro. O poema da Cecília ficou muito bem, popularizou um tanto a poesia de Cecília, que já era uma poeta, ou poetisa, como queiram alguns, bastante popular, e o resultado foi muito bom. Não sei se financeiro também houve um problema na época bastante sério. É interessante esse bate-papo de vocês. O Sidney Rocha citou o cantor e compositor Zé Cabaleiro. Lembro que o Zeca musicou muitos poemas da poeta paulista Hilda Hist. Muitas cantoras famosas foram convidadas para interpretar. Abro um espaço agora nessa entrevista para mostrar o poema Canção 7, musicado pelo Zé Cabaleiro, na voz de Zélia Duncan. É lícito me dizeres que Manã, tua mulher, vira a minha casa para aprender comigo minha extensa e difícil dialética lírica. Canção e liberdade não se aprendem, mas posso, encantada, se quiseres, deitar-me com o amigo que escolheres e ensinar a
prazeres e plantar no teu peito prodigiosa um ciúme venenoso e derradeiro, um ciúme venenoso e derradeiro. É lícito me dizeres que manando tua mulher vira a minha casa para aprender comigo minha extensa e difícil dialética lírica, canção e liberdade não se aprendem, mas posso, encantada, se quiseres, deitar-me com o amigo que escolheres e ensinar a mulher e a ti, Dionísio, a eloquência da boca nos prazeres e plantar no teu peito prodigiosa um ciúme venenoso e derradeiro, um ciúme venenoso e derradeiro, um ciúme venenoso e derradeiro. Uma linda interpretação da Zélia Duncan, mas vamos voltar ao nosso papo com o escritor Sidney Rocha. Sidney, como a literatura entrou na tua vida? Bom, eu sou filho natural do cordel. Eu publiquei pela primeira vez na minha vida com 11 anos de idade. Publiquei cordéis em Juazeiro do Norte, em um sistema cooperativo da Associação Brasileira de Cordelistas. E a minha narrativa nasceu especialmente dessa tendência popular. O cordel, na época, era muito mais um jornal popular do que mesmo uma expressão artística e poética. Lógico que tinha as suas regras, suas formas e tal, mas eu sou filho natural da literatura popular. Quando eu vim aprender sobre a poesia árcade, barroca, etc., eu já conhecia muito da poesia popular. Tanto é que eu dizia, poxa, que coisa fácil esse negócio de fazer soneto, deve ser uma beleza, porque não precisa improvisar, a gente vai estudando e tal, e fazendo, mais que nada. Estudei, aí tive que estudar um pouco da técnica literária, ou seja, da poesia, e depois um tanto mais da narrativa, e foi no romance, foi na narrativa mais longa que me dei melhor, ou seja, é onde eu acho que meu trabalho funciona mais. A vida eu tenho percorrido muitas coisas na vida e nem sempre tem sido possível dar o destaque completo à minha obra como eu venho tentando dar. Somente nos últimos 4 anos é que eu voltei a publicar, porque muito embora escreva muito, não gosto de publicar tanto. Somente agora, com contratos com a editora Iluminuras, é que eu venho publicando com mais frequência e isso tem dado mais visibilidade, digamos assim, ao meu trabalho. Mas é na narrativa mais longa, depois de várias tentativas em outros gêneros, inclusive, na tentativa no sentido do aprendizado, é que eu me reconheço hoje muito mais como um narrador, como um romancista, do que mesmo como o artífice de qualquer outra técnica. Mas você chegou a escrever cordel, mesmo na infância? Sim, na infância. Publicou cordel? Publicados, vários cordéis. Aqui mesmo, em Pernambuco, nos anos 80, publiquei cordéis. Lógico que os cordéis, nessa época o cordel tinha a ver um tanto com a militância política, talvez porque também militante da esquerda brasileira e também uma espécie de criador do Partido dos Trabalhadores na minha terra, das minhas relações abertas e muito próximas com Patativa, que naquela época fazia militância conosco. Nós carregávamos o velhinho como símbolo libertário e tal. Então o meu cordel naquela época tinha um engajamento político que se pedia também como expressão, e também uma
uma forma de resgatar, se a palavra também não parecer tão um lugar comum, um pouco daquela tradição que hoje eu vejo quase impossível, essa forma de resgatar a cultura popular dentro das cidades como nós vivemos. Mas esse é um outro capítulo da minha tese. E você salta do cordel para o poema ou salta direto para a ficção? Eu saí do cordel direto para a ficção. Não entendia eu a coisa da poesia rimada. Eu era muito jovem e tal. Então eu achava que eu tinha que escrever cordel para contar, por exemplo, sobre o incêndio no mercado, ou sobre o menino que nasceu com rabo e que estava preso na delegacia do Juazeiro do Norte. Eu tinha que contar daquele jeito porque aquela era a grade, digamos assim, a mancha, digamos assim também, para usar um termo de design, para se contar uma história. Mas depois eu descobri um pouco a crônica, descobri um pouco o conto, e isso para mim foi muito mais, foi um salto de qualidade, porque eu podia falar ou narrar coisas utilizando alguns artifícios que eu supunha intuitivos, mas depois descobri que era uma técnica que eu conhecia e que já tinha sido revelada por outros escritores antes de mim. Mas isso para mim foi um salto muito mais qualitativo do que tentar a poesia rimada, por exemplo. Aí no conto, com as tuas influências aí no teu início, aí na tua juventude, quem eram os contistas que te influenciaram para dizer, vou pro conto? Eu tive muita sorte. Eu tive sorte de ter, mesmo na cidade do interior, acesso a uma pequena biblioteca de amigos. Eu não tinha livros em casa, mas tive sorte de caírem nas minhas mãos os contos de Voltaire, por exemplo. E por algum tempo eu era o Voltaire do século XX. Então eu escrevi muito a la Voltaire, os contos árabes, escrevi Cândido, escrevi Zadig, escrevi Menon, a Sabedoria, ainda eu sei essas coisas de cor, inclusive. Depois de eu passar pela Idade Média, eu descobri mais na contemporaneidade, e isso mudou de fato a forma de eu interpretar a arte literária, que foi o Júlio Cortázar. Cortázar, para mim, é um mestre que eu venho tentando imitar até hoje, porque, bom, a forma e os conceitos da esfericidade do conto em Júlio Cortázar deixam para quem estuda e quem é especialmente como eu, mais ainda, um leitor de contos, muito mais livre para criar dentro da esfericidade que o Júlio Cortázar, ensina. Além disso, o Quiroga, para mim, é uma das grandes escolas também. E essas são as influências mais fortes, assim, talvez da loucura, os contos de Allan Poe, por exemplo, das histórias extraordinárias. E eu escrevia lá Allan Poe com 15 anos de idade, na minha arrogância e minha infantilidade. Lógico que as pessoas não achavam muito natural que eu andasse lendo Allan Poe enquanto as pessoas estavam lendo Aloysio de Azevedo na escola, mas isso o departamento de psicologia das escolas entendeu bem, ainda bem. É importante destacar do que leva às origens, né? Você falou de Voltaire. Quem nunca tentou fazer? Agora, quando o Júlio Cortázar, você começou a pegar um pouquinho do realismo, daquela coisa do fantástico, do latino-americano, você enveredar e ainda sofre influência hoje? Sim. Muito embora eu entenda que o realismo fantástico foi um boom, e eu vi com excelentes olhos esse boom literário da Latinoamérica, porque, como eu te disse, havia uma predileção pelos assuntos da América Latina, em detrimento à literatura americana, por exemplo, na época, e até mesmo a literatura europeia. Embora naquela época as influências fortes não pudessem deixar de ser nunca o Jean-Paul Sartre, com seus contos também, todos eles de literatura engajada, e o próprio Albert Camus, que apesar de não ser contista, mas as suas narrativas breves, como o próprio Estrangeiro, com a morte, Uma Morte Feliz, etc., ou seja, os seus romances mais curtos, também influenciavam ou me influenciaram bastante. O existencialismo como corrente literária e também como corrente filosófica foi algo que influenciou, e eu acho que ainda influencia um tanto a minha obra. O realismo fantástico nem tanto, como eu te disse, ela me influenciou no princípio por conta dessa paixão pelas cores latino-americanas, mas depois, com o tempo, a gente vai se livrando, porque na voz de Garcia Marques, o realismo fantástico, na própria voz do Júlio Cortázar, do Lugones até, argentino, e um pouco do Murilo Rubião, se a gente pode considerar também aquilo realismo mágico, ou superrealismo, como ele dizia, assim, o Murilo Rubião, funcionou muito bem na voz desses autores. Qualquer tentativa de fazer igual,
esse cacuete, essa caricatura, não funciona bem. É bom quando o autor descobre ele mesmo as suas próprias armas, as suas próprias técnicas, lógico, a meu ver, sem nunca deixar ou esquecer de reconhecer a sua herança, de reconhecer as suas tendências e de onde é que de fato ele aprendeu, se aprendeu bem ou mal, mas de onde é que ele trouxe aquele conhecimento. Isso é importante para garantir também um pouco da sua identidade. Só uma pergunta que já foi discutida, está dentro do assunto aqui. Eu acho que foi Ribeiro Alves, um menino da faculdade lá da Rural, que disse o seguinte: não há mais lugar hoje para esse tipo de literatura que Garcia, que Borges e outros fizeram. Hoje não surge mais, não é vendável, as editoras não se interessam. O que é que se tem hoje que não se trabalha mais o fantástico, essa coisa que teve grande sucesso de 70, início de 80 e parou? Isso é uma determinação ou é o público que não quer? Não, eu acho que menos o que o público não queira e mais o que o mercado um tanto determina. Se continua a escrever realismos fantásticos, a América Latina continua ainda a receber esses autores, mesmo com essa narrativa ainda carregada de realismo fantástico. Eu conheço muitos autores, por exemplo, que até aqui no Brasil mesmo, que nós podemos reconhecer entre o realismo fantástico e um pouco da ficção científica, por exemplo. O trabalho que o Luiz Braz faz, que é um pseudônimo do Nelson Oliveira, lembra um pouco essa cor do realismo fantástico. Ou seja, não é uma questão mesmo de garantir um espaço para determinado gênero literário. Se escreve muito, e esse é o grande problema do mundo contemporâneo, se escreve muito, se diz que se lê muito, mas não se lê coisíssima nenhuma, e as editoras vão dando destaque a determinadas tendências, nem sempre são as que o público quer, mas elas vão empurrando um pouco o goela dentro, o que está na moda dizer. Mas o realismo fantástico, a meu ver, e talvez tenha sido este o ponto em que falou o amigo aí, que você falou, não sei quem, da universidade, talvez seja pelo anacronismo disso. Não esqueçamos que o realismo fantástico também tinha o seu pé muito forte na militância política. Ou seja, você pega, por exemplo, um trabalho daquela época, dos anos 80, pelo menos, do Márcio de Souza, A Ordem do Dia, que ele tem o pé fincado especialmente no realismo fantástico, mas na verdade, uma tentativa de falar dos desaparecidos do golpe militar. Você pega, por exemplo, Vargas Llosa, em Quem Matou Palomino Molero, por exemplo, e depois até de um livro da década seguinte, chamado Lituma nos Andes, onde ele recupera inclusive o personagem dos Intocáveis lá na obra dele, que é todo baseado também nas questões do Sendeiro Luminoso. Então o realismo fantástico era um pouco uma caricatura para explicar as atrocidades das ditaduras da década de 70. Então, há algum anacronismo se nós tentarmos fazer isso hoje, porque essa pecha, esse lastro político que há ainda na literatura do realismo fantástico, deixa de existir por conta de que o mundo mudou. Entende? Eu mesmo não me preocupo em nada com o realismo, quer seja fantástico, quer seja o real ele mesmo. Eu não faço uma literatura realista, ou seja, eu não me preocupo com o real. A minha literatura tenta passar dessa fase, ou seja, é uma outra coisa, não me preocupo especialmente com isso. No teu processo criativo hoje, o que é que tu buscas nos teus contos, na tua literatura? Hoje? Um conto, ou um poema, ou um romance, para mim nem sempre é uma obra pronta. Um conto, ele se completa um pouco na cabeça do leitor. Um romance se completa um pouco na cabeça de um leitor e também na cabeça de uma época. Um poema tem isso também, de se completar, não na minha cabeça. Logo, não é justo dizer que o meu processo criativo, usando aspas também para isto, seja de fato algo definitivo. Mas quero dizer que o que me motiva a escrever um conto, ou o que me motiva a escrever um romance, por exemplo, é que eu acredito que tenha algo a dizer diferente do que disse Flaubert, diferente do que disse William Shakespeare e diferente do que disse Julio Cortázar, por exemplo. Ou seja, a mim me interessa a forma de narrar. É isso que me motiva a escrever algo. É que eu acredito que tenho agora uma forma diferente de fazer isto. Não estou inventando nada, não estou criando técnica, estou contando talvez a mesma história, só que de forma diferente. Qual é o teu processo criativo?
Qual é as tuas mandingas, qual é os teus meios para escrever um conto? Como é que ele surge, como é que você desenvolve? Leva quanto tempo na gaveta? É na hora? Explica aí. Eu tenho ligações profundas com a psicocinese. Então eu estudo o ocultismo. Estou brincando, claro que não estou fazendo nada. Estou brincando. Estou brincando. Eu fecho os olhos e se materializa, não é bem assim também. Mas não existe. Essa é uma coisa também digamos assim, do anedotário, né, da literatura. Eu não tenho especialmente nenhuma mandinga ou nenhuma técnica para criar a técnica de escrever. Uma coisa é clara, eu só vou ao computador, ao papel, quando eu tenho algo a contar. Eu não me caço, eu não me procuro, eu não me persigo. Isso é importante, porque se você tem que ir para frente do computador, se você tiver algo a contar. Escritores do mundo inteiro, só abram a boca, só escrevam quando tiverem algo realmente para contar. Porque de bobagem o mundo já está cheio. Então, eu escrevo só quando é necessário para mim que aquelas coisas se manifestam e que eu possa, de fato, traduzi-las em palavras. Às vezes é melhor ouvir uma canção. Às vezes é melhor andar pelo parque. Quando é imperativo, não diria como o Hilke, que diz que só escreva quando aquilo for tão absolutamente importante que você morreria se não o fizesse, né? Eu não chego a esse exagero, mas eu acho que é necessário, antes de qualquer coisa, a reflexão. Antes de você escrever algo, aconselho ler um bom livro. Aconselho ler. Eu estou lendo, por exemplo, de novo, Ana Karenina. É a terceira vez que eu leio, para ver se eu aprendo alguma coisa com Tolstói. A gente nota, talvez eu esteja cometendo uma heresia, não teria capacidade de lhe julgar pelo pouco que eu li da sua obra. Mas parece que cada conto teu não tem muita coisa a ver com ele. Parece que foram feitos em épocas diferentes, em momentos diferentes, inspirações diferentes, desejos diferentes. Eles não têm uma certa unidade, como se existe tanto de um autor. Cada conto teu parece que surge em momentos de inspirações diferentes e depois você coloca onde você nota que parece que são vários Sidneys que escreveram aqueles livros, aqueles contos. Eu primeiro prefiro que você seja herético. Acho que a heresia está mais para a poesia do que para, né, a oração. Nós não estamos aqui, não somos inocentes, porque, como Blake diria, nós não somos nem inocentes, nem experientes de todo, né? Nossas canções são para além da experiência e para além da inocência. Mas sem nenhuma inocência, eu trabalho com um plano. Uma outra coisa que garante a mim que eu escreverei é se eu tiver um plano. Não acredite, querido, em nenhum escritor que não tenha um plano. Não deixe que lhe carreguem, né, ao leitor da Rádio Folha, eu digo agora, não deixe que nenhum escritor lhe carregue se você não souber ou não imaginar que ele tem um plano certo. Um conto é um plano certo, é um voo certo. Ele tem que ser absolutamente seguro. É uma viagem completamente ao estranhamento, mas de forma guiada, onde ao final o leitor esteja tão absolutamente desesperado que não reste mais nada a ele. Esse é o trabalho de um contista. O romancista tem ainda também a sua responsabilidade na garantia do estranhamento, da própria realidade que o leitor vive, e ele tem que ter um plano também. Então não há nada de inocente em escrever. E a forma como eu lido com isto, ela tem uma representação clara na minha vida. Então, no livro, por exemplo, Matriusca, que é um livro que foi lançado antes de O Destino das Metáforas, eu não somente tinha um plano claro, como eu tinha um deadline, um tempo claro para aquilo acabar. Além disso, eu tinha uma raiva necessária para que aquilo ocorresse. Ou seja, então eu tinha a motivação correta, eu tinha a técnica e eu tinha tudo. E isso garante um bom resultado. Eu não estou dizendo que você faça uma obra-prima utilizando somente essas 3 ferramentas. É necessário ainda que Deus toque o seu ombro, para que haja ainda uma obra-prima. Né? Enquanto Deus não toca o meu ombro, eu vou usando as ferramentas que eu tenho, que são essas 3, pelo menos: técnica, método e motivação. Né? Então, o livro Matriusca, ele tem um desenho muito claro de uma aparição. Ele foi desenhado mesmo para aparecer o universo feminino, e é disso que o livro trata especialmente. Na tentativa, ou na fuga que eu tinha de terminar o meu romance, não podia naquela circunstância, que eu estava fazendo um trabalho no Maranhão, e não tinha mais tempo, e precisava entregar o livro. Então eu escrevi um falso romance vestido de contos, chamado Matriusca, que dizem até que é um romancezinho, mas é um livro de contos que é costurado como que por várias personagens que parecem, sim, aí você está certo, não é nenhuma heresia, parecem bastante distantes, mas ao final você descobre que há uma história não contada
uma história silenciosa que une essas mulheres, que ao final dá a sensação de um romance. O Destino das Metáforas, não, esse livro mais recente, ele foi escrito dentro de um ano e meio, mas ele lida com tempos bastante diferentes, é verdade. Você pega ali contos que podem ter ocorrido na Idade Média, tanto quanto ocorrem, por exemplo, depois da morte de Jack Kerouac nos anos 60 até os anos 80, numa pequena história, um pequeno conto, na verdade, da sociedade americana e da poesia beat americana. Você tem uma visão muito universal, né? Você não se limita ao Ceará. O Ceará parece pouco, parece, né? Eu acho que o Ceará é o mundo, não? tem isso também. Só não pode ir porque Pernambuco antes para Chegou falar antes, para o lógico, mundo, com né? certeza. Mas fora a anedota e fora a brincadeira que se fazem também com esses egos mais da geografia, né? Eu não tenho uma preocupação também em ser universal porque eu estabeleça para os meus personagens uma atemporalidade e digamos assim, um não lugar, né? Ou um lugar mais universal, etc. Eu acho que o que garante que um texto seja universal ou que uma obra seja universal não é a geografia, é mais a forma como ela é construída. Assim, a aldeia é o mundo, como disse o poeta, né? A aldeia é mais o mundo. Então não me garante, uma obra não me garante que seja universal, porque ela lida com assuntos que foram tratados por William Shakespeare. Mas todos os temas de William Shakespeare são universais porque eles falam das grandes tragédias humanas. E eu tento perseguir uma literatura que fale especialmente das grandes tragédias humanas, da visão mais trágica, ou seja, do homem e do seu destino, e de como é que nós não podemos garantir a nossa vida no segundo seguinte. Nada mais do que o pensamento grego em si, afinal. Ou seja, o mais clássico nisso é o que acompanha o homem desde a Grécia, passando pela Judéia, até agora o Osama Bin Laden, por exemplo, sem falar nos outros. Você tem uma coisa irônica. Aí eu me lembro do Voltaire, quando você falou. A questão, por exemplo, de uma certa ironia com a fatalidade, com o humor, o destino. Tem um conto seu, que agora eu não me lembro, curtinho, que fala do lixo, que as pessoas no Japão, não sei aonde são encontradas. Quer dizer, tem um humor aquilo ali, né? É continho trash para o mundinho cash. É verdade. Esse tom, ou esse toque da ironia, e parece que eu pelo menos não costumo falar muito de mim mesmo, o meu psicanalista já me deu alta. Então você falando parece um pouco a coisa da ironia de Voltaire, você tem toda a razão. Mas eu não escrevo para ser irônico. Engraçado que quando eu termino de escrever, alguns críticos dizem isso. Há uma certa ironia, o seu texto é permeado por alguma ironia. Talvez seja a minha forma de encarar o mundo. Não sou irônico no sentido sarcástico, que é bem diferente. Eu não sou cru no sentido da violência, que as pessoas às vezes confundem um pouco crueza com violência. Não é disso que se trata, porque de violência os jornais já estão cheios. A minha literatura não vem acrescentar nada ao jornalismo. A minha literatura só deve a ela mesma, à literatura. Mas a ironia que perpassa, assim, talvez o meu trabalho, seja algo tão absolutamente intuitivo e natural que eu não me dou conta senão quando falam. Entende? Talvez eu esteja sendo irônico, não? Sidney Rocha, você acaba de citar Um Continho Trash para o Mundinho Cash, que faz parte do teu livro O Destino das Metáforas. Você poderia ler pra gente este conto? Continho Trash para o Mundinho Cash. A coelhinha da Playboy, Carolina Slavesco, estava com o namorado em Miami, gozando todas essas coisas da fama, mas no final da tarde da última quarta-feira foi encontrada sem vida, numa lata de lixo. Kurt Shakespeare ganhou o maior prêmio da loteria da Alemanha há 10 anos atrás. Empresário de algum talento, estava tentando deixar a esposa e o cigarro. Ontem, no lado de cá de Berlim, 2 crianças voltando da escola informaram ao policial a fedentina nos arredores do Grunewald Park. Kurt deixa esposa e cigarros, o corpo numa lata de lixo. A vencedora de importante reality show na Noruega, Kathleen Güller, aplicou seu dinheiro em fundos de pensão, pagou a dívida de 20 anos que contraíra junto ao pai e não foi vista outra vez pelos amigos do pub. Foi encontrada, 2 dias atrás, em muitos pedaços, numa lata de lixo. A Miss Japão 1958 demitiu a empregada pela manhã e à tardinha saiu para comprar pão, algo que não fazia desde 1957. Hoje, foi encontrada por vira-latas numa rua do centro de Tóquio. O legista teve dificuldades de tomar suas medidas de tão inchada, numa lata de lixo.
Cassimiro Castro é catador de latinhas de Coca e Pepsi nas ruas de São Paulo. A polícia o encontrou. Não apresentava ferimentos nem escoriações. Dormia numa lata de lixo. Por mais que tentasse, não conseguiu se explicar junto às autoridades. Muito bom, Sidney Rocha. Fale-nos sobre o novo. Quem você cita como gente nova na literatura pernambucana? Gilvan Lemos. Porque essas coisas de novo e de velho são muito estranhas, não é verdade? Eu acho o Gilvan um autor jovem. Eu acho o Gilvan um autor renovado. Eu acho o Gilvan um autor absolutamente despreocupado com a questão do tempo. O Gilvan tem 80 e tantos anos. Quer ver um autor novo? Daniel Lima, poeta, acaba de ser premiado agora pela Biblioteca Nacional, pouca gente conhece. É um autor novo, tem 95 anos de idade e é um autor novo. Eu vivo discutindo isso por aí no Brasil, o que é o novo e o que é o velho. Mas novo para mim é algo que me espanta de novo. Um poema do Daniel Lima, eu não li porque a CEP publicou, é um maço imenso, a obra completa do cara, meu Deus. Um poema me emocionou como algo novo. O Wellington de Mello é um poeta esplêndido, não é novo e é esplêndido. E quando eu leio, por exemplo, os poemas de Fúria dele, para mim é novo, é tão novo como Albert Camus é novo para mim. Quando eu lendo Wellington de Mello, eu vejo Albert Camus, a Fúria de Camus, né? Aquele do conto O Muro de Camus, por exemplo, né? Tem muito a ver com aquela coisa que o Wellington fala. Você pega, por exemplo, Cristiano Aguiar, que é um crítico e um contista fantástico, né? E a gente nota o quanto uma coisa não tem a ver com outra. Não é o fato dele conhecer crítica que o faz um bom contista. Pelo contrário, é o fato dele largar toda a técnica da crítica literária e escrever o seu conto como um escritor faz. Tem que fazer e não tem que ficar se estudando a si mesmo, nem sonhando-se poeta o tempo todo. Então tem muitos escritores novos para mim que muito me agradam. Tem uma escritora que vocês não conhecem, mas vocês vão conhecer, mas Juliana Costa. Excelente escritora. Ela faz literatura, essa literatura de vampiros e essas coisas e tal. Então tem várias vozes novas. Por exemplo, no interior do estado nós temos Lupeu Lacerda, um excelente escritor também, poeta e escritor. Está lá em Petrolina. Ou seja, há muita gente fazendo o novo, né? E entendido o novo não como a novidade em si, mas como o original. E a mim, o que me interessa na originalidade é aquilo que volta à origem. É o que significa a palavra original. Você não tem que inventar a roda todos os dias, mas você tem que arrumar uma forma muito especial de dizer algo. E essas pessoas, as que eu citei, e com a desculpa dos que eu não citei, têm buscado essa originalidade. Então, tenho visto isso no Brasil inteiro. Gustavo Rios, por exemplo, em Salvador, é um narrador que eu pirei quando vi o texto do cara. É muito bom. E eu estou falando de pessoas, não é de um acidente, entende, queridos? Não é de um acidente literário, eu vi um conto e gostei. Não, eu vi uma obra se construindo. Eu vi um interesse profundo em constituir uma obra nessas pessoas. Desde o mais novo, como a Juliana Costa, até o mais experiente, como o Gustavo, o Lima Trindade, o Lupeu Lacerda, o próprio Cristiano, que eu considero um veterano. É tão bom o Cristiano que eu considero veterano, né? Então tudo isso para mim é novo. Isso eu gosto de celebrar em 2012, antes que os Maia acabem com isso. Para finalizar nosso papo, Sidney, como foi para você ser lido e escolhido como autor do melhor livro do ano pelo comentarista Tiago Pininga e a equipe desse programa? Eu fico muito, muito feliz com o fato de ser lido. E nós não nos conhecemos e isso para mim foi uma alegria muito grande. O Tiago, por exemplo, que me noticiou dessa premiação, eu também não conheço pessoalmente. Tá? Ele escreveu sobre o livro e ficou impressionado com o livro. E isso para mim é muito mais agradável do que o Telecom, digamos assim. Por quê? Porque há uma grande alegria em ser lido pelos próximos. Acho que é isso. Ser lido pelos próximos é diferente. É muito mais aprazível você poder discutir com um leitor como você, um leitor experiente, preparado como você, sobre literatura e sobre a sua própria literatura. É uma resposta que quase nunca o escritor tem. Então isso é muito agradável. E é mais agradável ainda saber que há o Observatório. É mais agradável ainda saber que existe um programa como esse uma rádio que garante aí 60 minutos pra gente falar de literatura, quando é tão pouco. E eu acho um barato, porque tem tanta gente reclamando que não tem espaço. Pronto, agora tem. Vem reclamar aqui, não é? Aqui é uma espécie de literatura do povo para o povo. O Observatório é isso e eu gosto dessa manifestação.
Obrigada, escritor Sidney Rocha, por esse papo inteligente. Obrigada, Fernando Farias, pela sua participação.